noite, sejam todos bem-vindos. A 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, em 16 de maio de 23, presente na casa 9 senhores vereadores, havendo número legal, em nome de Deus e do povo de Campo Redondo, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Leitura do texto bíblico. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Convido a primeira secretária para fazer o registro da ata anterior. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, colegas, senhores e senhoras vereadores, a plenárias e os demais que nos assistem nas redes sociais. Na frente. 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2023. Senhor presidente, quero registrar a ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023, realizada no dia 9 de maio, como foi enviada por e-mail a todos os vereadores. Não irei fazer a leitura e repasso a palavra ao senhor presidente, colocando em discussão e em votação. Em discussão, a redação da ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 23. Em votação a ata, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Convido a primeira secretária para fazer a leitura do expediente. Expediente consta em pauta, consta para leitura o projeto de lei de número 013, de autoria do vereador Victor Neves, que dispõe sobre as normas de transparência nas contratações públicas do município de Campo Redondo, em consonância com o princípio constitucional da publicidade, esculpido no artigo 37 do capítulo da Constituição Federal e de outras providências. Parecer favorável da Comissão e Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 12/2023, de autoria do vereador Edmilson Moreno. Consta para leitura e votação. Projeto de decreto legislativo número 043 ao 52/2023, de autoria do vereador Edmilson Moreno, concedendo título de cidadãos campo-redondense às seguintes pessoas: Ana Joelma Silva Moura, Emanuel Claudio Vânio Domingos, Flávio Moura Nunes Vasconcelos, João Paulino dos Santos, Movanilda Catônio de Araújo, Paulo César dos Santos Lima, Pedro Gustavo de Araújo dos Santos, Priscila Mabel de Araújo Braz, Raionix Kennedy de Melo, Rodrigo Monteiro dos Santos. Requerimento número 031, de autoria do vereador Norberto Neto, solicitando ao senhor Renan Luiz de Alencar Carvalho providência junto ao setor competente, no sentido de proceder com incentivo de feirinhas de artesanatos nas comunidades rurais do município de Campo Redondo. Requerimento número 032, de autoria da vereadora Ibanha Egídio, solicitando ao senhor Renan Luiz de Alencar Carvalho que sejam implementadas políticas públicas com vigência
a serem executadas no centro de zoonose de nosso município, com ampliação no atendimento e acolhimento aos pets em situação de vulnerabilidade e posteriores campanhas e doações fomentadas pelo município. Requerimento número 033, de autoria da vereadora Ibanha Egídio, solicitando ao senhor Renan Luiz de Alencar Carvalho para que seja implantado em todas as escolas da rede municipal do nosso município laboratórios de informática para acesso aos alunos de toda a educação básica. Requerimento número 034, de autoria do vereador Edmilson Moreno, solicita ao excelentíssimo senhor Renan Luiz de Alencar Carvalho, prefeito municipal, para que, dentro das possibilidades, viabilize o mais rápido possível a nomeação e designação de um funcionário, seja da Secretaria de Saúde, Educação ou Assistência Social, com o objetivo de interceder junto aos órgãos competentes o acompanhamento socioassistencial às crianças com autismo e aos seus familiares irresponsáveis, tais como acompanhar todo o processo, desde o diagnóstico, tratamento ou acompanhamento, aos demais direitos, carteira de identificação com deficiência, benefícios sociais, BPC. Reforçamos a necessidade deste profissional pelo papel fundamental no atendimento, apoio e suporte aos pacientes com autismo e ou transtorno do espectro autista. Retorne a palavra ao senhor presidente. Dou por encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Faculta a palavra aos senhores vereadores, inscritos por até 10 minutos. O vereador quer fazer uso da palavra. Vereador Eduardo Lima. Algum outro vereador quer se inscrever para eu botar na sequência? Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras dessa casa, pessoal que nos acompanha na parte externa da casa, na parte interna, colaboradores dessa casa. Venho aqui hoje falar de alguns assuntos da nossa comunidade, em que alguns moradores nos procuraram para melhorias da nossa comunidade, já que deixamos como sugestões, deixamos como que as pessoas pedissem, nos proporcionassem algumas sugestões de melhorias na nossa comunidade, da comunidade Malhada Vermelha. Hoje não deu tempo de colocar os requerimentos, mas já está pronto, está em mãos, e já foi pedido ao senhor presidente que colocasse para a próxima sessão, que é terça-feira. Mas venho aqui para prestar conta e lê-los, que alguns eu até já procurei os órgãos competentes para que eles pudessem tentar resolver, porque como ficou para a próxima terça, talvez chegando lá alguns já venha a ter ser resolvido. Provavelmente, sim, outros irá demorar mais um pouco, mas tem um até que foi o pedido principal. São instalações de refletores na quadra de esporte de Malhada Vermelha e redes para as traves, que alguns jovens colocaram essas sugestões nas redes sociais, e que é bom que os jovens e das comunidades e também da cidade, que eles reivindiquem os seus direitos,
porque só assim nós podemos correr atrás e atendê-los, sabendo dos deveres e dos direitos. Nós, como legisladores que aqui estamos, podemos correr atrás disso. E esse foi um dos requerimentos daquelas pessoas, que as luzes, os refletores, e como foi até falado na outra sessão, também está precisando na Lagoa do Meio, e também na Serra do Doutor 1. E espero que sejam feitos em todas as três, porque os nossos jovens precisam de esporte. E lá na nossa comunidade, precisamente na Escola Manuel Vasco Campelo, lá tem uma cisterna, creio eu, uma cisterna comunitária, foi feito acho que no tempo de Alu, que foi um dos prefeitos que mais trabalharam em nossa comunidade. Lá ele construiu açude, escola, que é a Escola Sebastião Cosme de Assunção, foi construída na gestão de Aloysio Eloy Rodrigues, parada de ônibus, e foi feito também essa cisterna. E hoje ela se encontra deteriorada, e pedimos aqui às pastas competentes para que façam uma reforma, para que alguém daquela comunidade que ainda não venha a ser atendida com água encanada, que lá possa ser usada. Também tem mais um requerimento aqui, e peço através dos moradores da Malhada Vermelha, de algumas ruas. Uma é a nova da entrada da comunidade, que é a rua Jorge Manuel de Lima, que já foi calçada agora na gestão de Renan Luiz. Essa rua, nós estamos aqui pedindo um quebra-molas para essa rua, que é uma rua que trafega muitos estudantes e muitos moradores, e alguns transportes lá que entram em alta velocidade, que possam não prejudicar as pessoas, diminuindo a sua velocidade com esses quebra-molas. Outro é na Escola Sebastião Cosme de Assunção, precisamente em frente à quadra, que lá tem muitas crianças, e é onde também tem um tráfego grande de automóveis. E outro, precisamente, é na rua conhecida como Maria das Dores, no corredor, mas assim mais conhecido, onde tem alguns comércios, já houve até um acidente com crianças. E tem mais um, é o mutirão de limpeza em nossa comunidade, que devido às chuvas, graças a Deus, há muitos matos e precisam ser limpos, como eu vejo sendo feito aqui em algumas ruas da cidade, e a nossa comunidade também precisa. E já até procurei a pasta que marcassem um dia, porque lá creio que meio-dia seja feita toda a limpeza daquela comunidade. E tem também mais um requerimento, já que eu sou conhecido como Pidão, não tenho problema nenhum com isso, que para isso que eu fui eleito. Já colocamos até antes, foi um dos primeiros requerimentos que eu coloquei nessa casa, que era uma pessoa para entregar as cartas nos Correios da Malhada Vermelha, que lá tem um prédio dos Correios. Pedi ao prefeito Renan Luiz que coloque uma pessoa lá para entregar cartas, encomendas às pessoas daquela comunidade e tenha um melhor tratamento no prédio, que acho que precisa de uma pintura. Porque até mesmo que até hoje, passei 6 anos entregando as cartas e não tenho vergonha nenhuma e nem faço de advogado para entregar. Continuo entregando, se assim necessário for. Mas creio eu que se tiver uma pessoa lá, é muito melhor, porque aquela comunidade irá ter um funcionário responsável para isso e as pessoas possam receber em suas casas as suas cartas. E também, hoje já conversei com o secretário da pasta, a regulação do carro do lixo na comunidade, já que houve um problema no carro e que está sendo solucionado. Essa semana, creio que já irá ser, e hoje ele me passou que talvez sexta-feira já volte ao normal em nossa comunidade, porque é de suma importância que o lixo seja recolhido. E dizer para aquelas pessoas que vêm deixar sugestões, que o vereador Eduardo Lima jamais irá achar ruim nem criticar. Porque até muitas pessoas até falam que alguns dos meus eleitores ele tem uma característica, que é de cobrar e sugerir.
E eu fico muito feliz quando essas pessoas assim o fazem. Cobram e sugiram também, e deem os parabéns que assim for concluído, porque é assim que deve ser. E parabéns para vocês, e continue lutando, o vereador Eduardo Lima continua à disposição, e sintam a vontade para cobrar, porque eu acho que a política pública, a política popular, é feita do povo e para o povo, e é assim que deve ser. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Preto. Algum outro vereador quer escrever? Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários desta casa, amigos e amigas que nos acompanham por meio das redes sociais, na parte interna desta casa, na parte externa, o meu boa noite. Gostaria de mais uma vez iniciar essa minha fala aqui, dando os parabéns aos garis não só de Campo Redondo, mas de nosso estado, do nosso país, mas em especial, né, os garis do município de Campo Redondo, por hoje se comemorar o Dia do Gari. Pessoas enquanto cidadãos, enquanto funcionários públicos, desempenham as suas atividades, né, a favor e em favor, né, do nosso município, da população. Então, fica aqui o meu respeito, a minha saudação e os meus parabéns a cada um dos senhores e senhoras garis do município de Campo Redondo. Gostaria também de pedir a cada um dos colegas vereadores e vereadoras, o nosso mandato, mais uma vez, vem a esta casa, vem a esta sessão, com o intuito de colocarmos aqui um requerimento, mais uma sessão voltada a um tema, né, de suma importância, que é o tema do autismo, onde temos um índice muito alto de paciente na nossa cidade. Então, com o intuito de amenizar as dificuldades e também de dar a nossa parcela de ajuda, vamos colocar mais um requerimento e pedir à gestão municipal que possa designar, assim, um funcionário que possa vir servir de elo, né, entre esses pacientes, entre essas famílias, que desde o acompanhamento inicial ao laudo e aos demais benefícios que eles têm, que se possa ter, e até em especial na identificação, vereador Ibânia, desses pacientes. Sabemos que muitos ainda não têm, né, o laudo médico, que possa diagnosticar cada paciente que tenha essa necessidade especial, que seja cometido por essa falta de capacidade, mas assim também como o reconhecimento dos demais direitos que eles têm, como a carteirinha de identificação, de acesso prioritário, em especial aos atendimentos públicos de nossa cidade. Assim também se colocamos, mais uma vez nessa noite aqui, o nome de algumas pessoas essas que têm dado a sua parcela de ajuda, sua parcela de contribuição para o nosso município. Então, nada mais justo, né? Por isso, peço mais uma vez o apoio dos colegas vereadores e das colegas vereadoras, que possam votar a favor desse reconhecimento por meio do título de cidadão campo-redondense a esses nomes que foram mencionados nesta noite. Para o momento era só, senhor presidente, e uma boa noite. A palavra continua facultada. Passo o trabalho da mesa para o vereador Eduardo Lima. Com a palavra o senhor presidente Vitor Neves Vanderlei.
senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha aqui no plenário da casa, na parte externa, funcionários daqui da casa, meu boa noite. Hoje eu coloquei aqui para leitura o projeto, vereadora Delza. Projeto de lei 013/23, que dispõe sobre as normas de transparência nas contratações públicas do município de Campo Redondo, em consonância com o princípio constitucional da publicidade, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Eu vou começar, como diz o ditado, pelo começo, vereadora Jadna, para que as pessoas de Campo Redondo e os vereadores entendam qual o objetivo desse projeto de lei que eu estou propondo, que entrará em votação, será lido hoje, e entrará em votação na sessão seguinte. O que é publicado, vereador Meirinho, no Diário Oficial que o município de Campo Redondo adotou? Portaria, leis, decreto, férias, e etc, etc, etc. E o que não é publicado, que deveria ser, seguindo outros municípios aqui vizinhos nossos, que Santa Cruz, Lajes Pintadas, Cruzeta, Lagoa Nova, dentre outros, que é o extrato dos contratos entre o município e a pessoa física. Quem são essas pessoas? Um enfermeiro, vereador Ibanha, um técnico de enfermagem, um professor substituto. E esses contratos, geralmente, são chamados, no modo popular, de contratos de gaveta. Não se sabe se realmente esses contratos foram assinados ou confeccionados. De repente, vereador Eduardo Lima está sendo suprimido, está sendo sonegado o direito de alguns cidadãos. Porque quem está nessa categoria de contrato em Campo Redondo não tem alguns direitos, a não ser o salário bruto, vereadora Jadna. E aí entra 13º, férias, entre outros direitos que eu vou aqui falando ao longo da sessão. E a forma que é contratada é embasada na Lei 020 de 2016, que fala que é uma forma seletista. E sendo uma forma seletista, se dá alguns direitos. Sendo assim, vereador Meirinho, só se pode entrar na prefeitura através de um ato discricionário do prefeito, e aí são os famosos cargos comissionados, cargos eletivos, feito através de eleição,
conselho tutelar ou contratos. E para ser feito o contrato, ele tem que ser celebrado, ser firmado, dizendo quais são os direitos, os deveres, o objeto daquele contrato. E isso não é praticado aqui no município de Campo Redondo. Repito, são os famosos, aqui é feito, são os famosos contratos de gaveta. A forma correta seria se, a partir do contrato firmado, assinado, o extrato ser publicado em diário oficial. E aí, sendo dessa forma, traz a segurança jurídica do empregado. Qualquer contrato firmado tem que seguir a CLT. O que é CLT, vereador Roberto Neto? Consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, isso dá direito a tudo. Salário maternidade, vereador Ibânia, salário família, férias, 13º, e tudo isso tem sido suprimido pela Prefeitura de Campo Redondo. Então, para finalizar, qual é o objetivo desse projeto, vereador Eduardo Lima? É dar publicidade aos atos administrativos, segurança jurídica para os contratados, e quem, de uma certa forma, se achar que foi injustiçado ou que tem direitos para receber, a partir da aprovação desse projeto, você, contratado, pode requerer, junto à Secretaria de Administração, os seus direitos. Todos esses que eu falei, férias, 13º, salário maternidade, dentre outros. Então, aqui eu peço a aquiescência dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, para que na próxima sessão a gente venha aprovar essa lei e fazer com que cada vez mais a gente zele e respalde os contratados do nosso município. Muito obrigado e uma boa noite. Passo os trabalhos ao senhor presidente Vitor Neves Vanderlei. A palavra continua facultada. Não havendo mais oradores, encerra o grande expediente e passamos à ordem do dia. Consta, projeto de lei 012/23, de autoria do vereador Edmilson Moreno, que institui sobre política pública do município de Campo Redondo para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Em discussão, o projeto de lei 012. Em votação, o projeto de lei 012/2023, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projetos de decreto legislativo, números 043 ao 051/23, de autoria do vereador Edmilson Moreno, que concede título de cidadãos campo-redondenses às seguintes pessoas: Ana Joelma Silva Moura, Emanuel Claudivano Domingos, Flávio Moura Nunes Vasconcelos, João Paulino dos Santos, Movonildo Catone de Araújo, Paulo César dos Santos Lima, Pedro Gustavo de Araújo dos Santos, Priscila Mabel de Araújo Braz, Raoni Kennedy de Melo e Rodrigo Monteiro dos Santos. Em discussão, os projetos de lei 043 ao 52/23. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 031/23, de autoria do vereador Norberto Neto, solicitando ao prefeito providência junto ao setor competente, no sentido de proceder com incentivo à feirinha de artesanato nas comunidades rurais do município de Campo Redondo. Em discussão, requerimento 031/23. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram.
aprovado por unanimidade. Requerimento 032/23, de autoria da vereadora Ibânia Egídio, solicitando ao prefeito que sejam implementadas políticas públicas com vigências a serem executadas no centro de zoonose do nosso município, com ampliação no atendimento e acolhimento aos pets em situação de vulnerabilidade e posteriores campanhas de doação fomentadas pelo município. Em discussão, o requerimento 032/23, com a palavra, vereador Ibânia. Senhor presidente, peço permissão para me pronunciar na bancada. Senhores, senhoras vereadoras, funcionários dessa casa, público que estão aqui presente hoje à noite, público que estão em suas casas nos assistindo através das nossas redes sociais, meu boa noite a todos. Senhor presidente, a minha intenção é escutar a população do nosso município. Venho a essa casa hoje trazer esse requerimento e solicitar dos colegas apoio para que possamos votar nesse requerimento, no sentido de ajudar ao nosso município. Na sessão antecedente à semana passada, fiz uma narrativa aqui no plenário sobre a questão dos animais, em específico, os pets que se encontram à soltas na cidade e que estão trazendo doenças para algumas crianças que, por sua inocência, brincam com esses animais. E nós sabemos que os animais também têm direitos assistidos, e o dever do município é acolhê-los. Sabemos também da existência do centro de zoonose aqui em nossa cidade, inclusive, centro esse que passou aqui pela Câmara Municipal e os 9 senhores vereadores aprovaram, e hoje existe esse centro, essa reabilitação para animais, que lá nessa localização são feitas vacinas periódicas dos animais. Eu acredito na intencionalidade, se houver, da equipe que trabalha naquela unidade, juntamente com as secretarias correspondentes, que possam fazer algo por esses animais que se encontram nas ruas, indefesos, e que muitas vezes só precisam de um lar para sobreviver. Nesse sentido, atendendo as pessoas, eu peço para que no centro de zoonoses uma equipe preparada possa fazer o recolhimento desses animais que estão nas ruas, levá-los para tratamento e posteriores campanhas para que as pessoas possam fazer doações desses animais e eles ganhem um lar. Nada mais digno, nada mais justo que seja feito, só é preciso a boa vontade de ser feito da atual gestão, das pastas competentes do nosso município. Senhor presidente, para o momento é só. Em votação, o requerimento 032/23, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimento 033/23, a vereadora Ibânia, solicitando ao prefeito para que seja implantado em todas as escolas da rede pública do nosso município, laboratórios de informática para acesso aos alunos de toda a educação básica. Em discussão, requerimento 033, com a palavra, vereadora Ibânia. Senhor presidente, mais uma vez retomando aos trabalhos aqui nesta noite, venho com essa segunda solicitação para que sejam implementados laboratórios de informática em nossas escolas da rede pública. Haja visto uma necessidade muito importante para todos os nossos estudantes. Nós sabemos que vivemos em um mundo globalizado, e esse mundo a gente não podemos estar desassociado com as informações. E a internet, ela traz essa informação ao estudante. Haja visto que os mesmos precisam, muitos não têm aparelhos em suas residências, apenas um celular, e muitas vezes não comporta até justamente a internet. E é um dever da escola, um dever do município, zelar pelo aprendizado dos nossos alunos, pois fazemos o possível, mas também precisamos da ajuda da gestão, do excelentíssimo senhor prefeito, do olhar do secretário de Educação do nosso município, para que seja visto essa necessidade para os nossos estudantes,
que é tão importante para o desenvolvimento dos mesmos. É só, senhor presidente. Em votação, o requerimento 033/23, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimento 34/23, do vereador Dimis Moreno, solicita ao seu prefeito, para que dentro das possibilidades viabilize o mais rápido possível, a nomeação e a designação de um funcionário, seja da Secretaria de Saúde, Educação ou Assistência Social, com o objetivo de interceder junto aos órgãos competentes o acompanhamento socioassistencial às crianças com autismo e a seus familiares e responsáveis, tais como acompanhar todo o processo, desde o diagnóstico, tratamento ou acompanhamento, aos demais direitos, carteira de identificação com deficiência, benefícios sociais BPC. Reforçamos a necessidade desse profissional pelo papel fundamental no atendimento, apoio e suporte aos pacientes com autismo ou transtorno de espectro autista. Em discussão, requerimento 034/23. Em votação, requerimento 034. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Findo a ordem do dia, passamos ao horário destinado às explicações pessoais. Faculta a palavra aos senhores vereadores inscritos por até 5 minutos, não sendo permitido a parte. A palavra está facultada. Não, vereador Neto. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público que nos acompanha do lado interno e lado externo, em nome do meu amigo Israel, filho do amigo Paulo Heroncio, e quem nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite. Senhor presidente, hoje trouxemos a esta casa um requerimento sobre as feirinhas de artesanato do nosso município. Quero agradecer a cada um dos colegas vereadores que votaram a favor desse requerimento, que na última quinta-feira, salvo engano foi sexta-feira, estive na cidade de Lajes Pintadas, fui conhecer a Sala do Empreendedor, sala pelo Sebrae, achei muito interessante esse projeto com o governo estadual, e Campo Redondo tem até o dia 31 de maio para receber esse kit e assinar. Hoje gostaria de fazer alguns requerimentos verbais, algumas solicitações sobre limpezas de rua. Hoje estive recebendo algumas demandas da população campo-redondense sobre a limpeza na rua Francisco José Pacheco, na travessa Cipriano Pacheco, na Rua do Alto, e também solicitar o rosto das estradas vicinais do nosso município. Hoje estive em uma reunião no Centro de Artesãs de Campo Redondo com o Fórum das Associações, onde discutimos várias ideias, vários projetos e também em busca de soluções para cada comunidade rural, para cada localidade do nosso município. Junto também do amigo Paulo Heroncio, que esteve presente. E como o colega Eduardo falou sobre as quadras de esporte, gostaria de me subscrever, colega vereador, e também solicitar a reforma das quadras do Campo Belo e de Margarida Procópio. E parabenizar todos os garis da cidade de Campo Redondo, em especial meu avô Severino Plácido, que quem conhece a história de Campo Redondo sabe o quão foi importante para essa cidade. Limpava toda a cidade numa carroça de boi. E em nome do senhor, meu avô Severino, eu sabia que um dia chegaria a essa tribuna e ia fazer essa homenagem ao senhor que está no céu. E até a próxima oportunidade, senhor presidente. Vereador Ibanha. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste, todos os funcionários dessa casa, ao amigo Paulo Heroncio, que sempre está aqui presente, nos acompanhando,
ao amigo Águia e os demais amigos aqui no momento. Senhor presidente, gostaria no momento de parabenizar a todos os garis do nosso município. Em nome desses garis, o amigo José Valmir de Medeiros Janta, o amigo Dedé do Barraco e todos os colegas que estão na ativa. Parabenizar também, em nome dele, né, todos os colegas que estão aí trabalhando na labuta todos os dias. Sabemos da grande importância que esses funcionários trazem para o nosso município, porque se nossas ruas estão limpas, se elas não ficam limpas, são pela mão desses trabalhadores. E são esses trabalhadores que trabalham com dignidade, com respeito, e merecem todo o nosso respeito no dia de hoje. O Dia do Gari ele foi instituído em 1962, senhores e senhoras, na cidade do Rio de Janeiro, no tempo ainda que o Brasil era império. E nessa época que foi instituído a profissão gari. E essa profissão foi se expandindo, né? E hoje ela encontra-se em todos os nossos municípios, nas grandes capitais, em todos os lugares. É uma profissão muito bonita, é uma profissão, infelizmente, que não é muito vista, não é muito vista, principalmente pelos gestores dos municípios, porque eles deveriam, senhor presidente, eles deveriam ser muito bem remunerados pelos trabalhos que competem a eles. Infelizmente, não são. Na nossa cidade, por exemplo, há mais de 8 anos que os garis não têm aumento. É muito triste, me pronuncio com tristeza. Nós sabemos que eles recebem um piso salarial, mas sabemos também que o piso salarial é lei para todos os funcionários. Queremos saber do reajuste esse feito pela prefeitura do nosso município, esse reconhecimento para esses profissionais que tanto se doam, que tanto trabalham em nosso município e desenvolvem seu trabalho com muita competência. Outra explanação que eu gostaria de fazer aqui, senhor presidente, é parabenizá-lo pelo excelentíssimo projeto colocado aqui nessa casa para leitura na noite de hoje. Nós sabemos que a transparência é um dever do município para com os seus munícipes. E é um dever do legislador, do vereador, buscar essa responsabilidade. Porque se o vereador não buscar essa responsabilidade dentro do município, dentro da nossa representatividade, quem é que vai buscar? Então, o nosso município não é diferente dos outros. O nosso município precisa se adequar, o nosso município precisa estar atento, o nosso município precisa buscar a melhoria para as pessoas. Então, esse projeto é muito bem-vindo. Desde já, digo a Vossa Excelência que tem o meu voto incondicional e conto com o apoio dos demais colegas também para essa votação, para que nós podemos, cada vez mais, estar perto da nossa população, acompanhar tudo o que ocorre com ela, tudo que tramita, a importância de contratações, a importância de cargos comissionados. Sim, isso é para estar na transparência. Se temos uma gestão que se diz transparente, então faça com que tenha jus a essa transparência. Senhor presidente, para o momento eu gostaria apenas de explanar essas duas narrativas aqui e também gostaria de parabenizar os colegas pelos requerimentos, o colega Edmilson Moreno pelo projeto, muito bem idealizado, um projeto de suma importância, falo até com propriedade, colega, porque, como é de vosso conhecimento e dos demais, a colega também aqui tem a mesma função que a minha, que é professora, e nós sabemos da dificuldade existente nas escolas com essas crianças que têm transtorno no aspecto autista, o TEA. Então, é um olhar que deve ser, sim, deve ser visto pela gestão, deve ser visto por todos nós que fazemos o legislativo. É preciso que essas crianças, não só as crianças, não só os portadores desse transtorno, mas as famílias também sejam acompanhadas. Porque quando uma criança é acometida, toda a família é acometida também. Toda a família passa por situações e tem que estar forte, e tem que estar presente com essas crianças e precisa desses profissionais para fazer esse acompanhamento. Espero de coração, colega vereador,
que o seu projeto seja atendido e desde já tenho o meu voto também, o voto da sua colega vereadora aqui, para que esse projeto realmente faça acontecer em nosso município. Senhor presidente, para o momento é só, uma boa noite a todos e muito obrigada. A palavra continua facultada. Vereadora Jadina. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que está na parte interna e externa da casa, meu boa noite. E meu boa noite especial para quem está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de pedir permissão para me pronunciar na bancada. Obrigada. Na hora das minhas explicações pessoais, senhor presidente, gostaria que esta casa fizesse um ofício, encaminhasse os sentimentos de pesar à família do meu amigo Eduardo Rosa, pela perca irreparável no dia de hoje de sua mãe. Nós sabemos que nós não somos desse mundo, desta terra, e não vamos ficar. Um dia a gente vai, mas nós nunca estamos preparados para perder alguém e principalmente perder a mãe da gente, que é uma perca irreparável. Então, que Deus conforte o coração do meu amigo, de seus familiares, de todos os amigos. Também gostaria de aqui pegar o engancho dos colegas vereadores que aqui me antecedeu, para parabenizar, fazer uma homenagem aos garis do nosso município. Não quero aqui ser repetitiva, mas dizer dessa profissão de vocês, dizer que é muito importante e que nós também poderemos fazer a nossa parte, não jogando papel nas ruas, colaborando para a limpeza do nosso município. E dizer a vocês, parabéns e continue trabalhando, que essa é uma profissão muito íntegra, bonita, e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Gostaria também, senhor presidente, de deixar registrado aqui nesta casa, no último sábado, dia 13, né? Dia 13, esta casa se fez presente ali na comunidade Serra do Doutor 1. Participamos, né, do encerramento da festa de Nossa Senhora de Fátima, uma festa muito linda, onde esta casa se fez presente através do presidente da casa e demais colegas vereadores que ali estavam. Quero parabenizar aquela comunidade, como sempre, muito unida, uma festa muito bonita. E para mim foi um prazer participar daquela festa junto com os demais colegas. Então, dizer: Deus abençoe aquela comunidade, abençoe Campo Redondo, abençoe esta casa e abençoe cada um de nós. E muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Boa noite. A palavra continua facultada. Vereador Preto. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Peço permissão, senhor presidente, para falar da bancada. Agradecer pelo requerimento, cada um dos colegas vereadores e vereadoras votar a favor. Assim também como a vereadora Ibane já se antecipou, a próxima sessão, votando a favor desse projeto de lei. Não só ao projeto, mas a cada paciente, a cada familiar, né? Então já fica aqui os meus agradecimentos. Também aqui mencionar que sexta-feira passada, num evento do algodão por meio do governo do Estado, por meio do governo de cidadão e por meio da Emater, onde ali fizemos a nossa participação, a nossa parcela, o vereador Luiz Antônio, o vereador Eduardo, a minha pessoa e o secretário de Agricultura Altino, onde o município de Campo Redondo foi contemplado com mais uma ensiladeira para ajudar o homem do campo, a mulher do campo, a ter mais um sustento para o seu rebanho, sustento para os animais. Então, ali foi um momento onde tivemos a oportunidade de participar, a oportunidade também de vir mais um implemento para o município, onde vai ajudar toda a zona rural. Então, fica aqui o meu boa noite e mais uma vez sentimento de satisfação em podermos aqui hoje mencionar mais uma vez o Dia do Gari, né, onde esses
profissionais fazem a parte dele, faz muito mais que faz a parte de cada um de nós. Porque se nós fizermos a nossa parte, assim como eles fazem, com certeza a nossa cidade, o nosso município, o nosso país e estado, né, será mais limpa. Então aqui fica mais uma vez o meu respeito a cada um desses profissionais da limpeza. Meu boa noite, até uma outra oportunidade. A palavra continua facultada. Não havendo mais oradores e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus e do povo de Campo Redondo, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.